Optcha! Eu vou falar sobre uma previsão que eu fiz, né? Essa previsão eu acredito que eu tenha feito em 2024, que eu falei sobre a Bruna Marquezine, né? Eu vou repetir a mesma previsão que eu fiz em 2024. Qualquer coisa, se você achar que eu não falei, desce aí meus vídeos, vai aí nos vídeos de 2024, certo? Onde eu falava que eu via a Bruna Marquezine engravidando, né? As pessoas até me atacaram, porque disse que ela não ia engravidar da pessoa que eu falei, porque ele já estava casado e a esposa dele estava grávida. Mas vou deixar aqui bem registrado. Eu vejo Bruna Marquezine grávida e grávida de Neymar. Vou só repetir. Eu vejo Bruna Marquezine grávida, mas de Neymar, certo? Na época que eu fiz, em 2024, as pessoas me atacaram por causa dessa previsão, mas hoje eu repito de novo, certo? Isso é aguardar. Optcha! Optcha! Uma pessoa me perguntou, né? Eu não vou citar o nome dela aqui, não. Perguntou, Cigana, o que é que está acontecendo com a Terra? Pelo fato que aconteceu lá na Venezuela, né? Não sei se vocês viram algumas filmagens que no momento que estava acontecendo todo o tremor, tinha milhares de pessoas adorando um ser, né? Que eles acham que é bom para eles, mas não é. São anjos caídos, né? Os que vêm lá de fora. O que acontece? Quando eu falo aqui que tudo é espiritual, vocês não estão tendo noção do que está acontecendo ao seu redor, certo? A maioria desses lugares, eles têm portais, né? Que está ligado a esses anjos caídos. Inclusive, aqui no Brasil também tem portais. O mais intenso que tá, né? Praticamente para ser aberto é em Santa Catarina, certo? Em Santa Catarina. O portal ali tá sendo aberto e eles vão tentar abrir mais ainda. O que acontece? Quando as pessoas faz rituais para esses anjos caídos, né? Como a civilização passada, que sumiu tudinho aí, que fazia rituais aí, né? De sacrifício, que tirava o coração da pessoa, isso, aquilo, outro, entendeu? Quando eles fizeram isso, né? Na época, eles trouxeram uma maldição para a própria tribo deles, entendeu? E os descendentes deles continuou com a mesma prática passado longos tempos, continua até hoje, certo? Cada tentativa de abrir esses portais vai aí pagar o preço, porque o nosso Pai Celestial, ele não tá para brincadeira, né? Ele não tá para brincadeira. Ninguém vai fazer algo que possa desagradar ele de uma certa forma e sair ileso, certo? E sair ileso. Aí você me pergunta o quê? Quais eram os deuses dos astecas, dos maias e dos incas? Aí eu pergunto a você. Estava dentro do nosso planeta? Não, veio de Saturno, certo? E de outros planetas aí, que esses seres são seres aí trevosos. Os que estavam aqui dentro, quando eles chegaram, os que estavam aqui dentro, né? Por isso que houve a mudança genética de várias pessoas, porque quando ele chegou aqui já existia civilização. Porque eu escutei um vídeo de um rapaz dizendo que tudo, né, pertence a ele. Não, já existia civilização, certo? Eles modificaram o DNA de todo mundo. Pegaram seres do mar e misturaram com a genética dele, certo? Pegaram seres do mar com plantas, vários outros, né? Organismos, digamos assim, que existia aqui na Terra e fizeram seres. Aí, por isso que tem a genética dos seres que é metade cavalo, metade homem, metade peixe, metade mulher, metade serpente, metade homem, mulher, e assim vai. Por isso que existe. Ou vocês estão achando que esses seres até hoje não existem, porque eles continuam vivos.
entendeu? Então, eles foram mudando a genética de todo mundo. Por que que dentro tem uma religião aí que eles não permitem fazer transfusão, né? Disso daqui, que está aqui dentro. Eles não permitem. Por que que eles não permitem? Por que que eles não aceitam a transfusão? Porque a maioria, uma boa parte dos seres que estão aqui não são humanos, certo? E andam entre nós, disfarçado como ser humano. Quando há esse tipo de coisa, uma pessoa sofre um acidente, vai lá, aí a pessoa diz, não, eu quero doar, doa demais. Aí você desconfia. Aí vai lá, injeta, de uma certa forma, na passagem do líquido vermelho do corpo da pessoa, né? Então, você está trocando seu DNA, mistura. Então, quando vier, né? Quando vier a essência do Criador sobre toda a Terra, aqueles que receberam o líquido vermelho de um ser trevoso, ele vai pagar o preço, entendeu? Por isso que ele não aceita. Por isso que eles não aceitam, que tem uma religião que não aceita, certo? Também não vou citar aqui a religião, certo? Então, tem muita coisa aí que vocês não têm compreensão, que vocês precisam buscar. Não é botar a venda nos olhos, não, gente. Não é botar a venda nos olhos. Então, tem muita coisa que vocês não têm compreensão, vocês nem imaginam o que está ao seu redor. Nem imagina, entendeu? Então, por isso que acontece as coisas. Tem intensificação? Tem, porque usa ali equipamento tecnológico para acelerar, para que esses portais sejam abertos de uma forma mais intensa. Por isso que causa ali destruição em massa, como aconteceu na Venezuela, certo? Então, assim, vocês têm que ficar atentos a tudo isso. Vocês têm que ficar atentos a tudo isso. Oração, mas a oração que a gente faz não é gritando, pulando, como alguns evangélicos fazem, não. É você, seu coração e a fonte. Entendeu? Porque muitos evangélicos estão sendo enganados dentro das igrejas. Muitos estão sendo enganados porque estão servindo um Deus que não é o Pai Celestial. Certo? Quando na Bíblia fala, que Jesus fala assim, sai dela, povo meu, se refere às igrejas de pastores corruptos que fizeram pacto com esses seres para obter riqueza, certo? Porque a palavra do Criador não foi vinda para passar para a gente, você não paga, não. Não foi vindo para a gente ficar pagando conta de pastor, não. Porque a maioria dos pastores são ricos porque vocês enricaram ele, entendeu? Sendo enganado 24 horas por eles, entendeu? Aí, quando fala assim, sai do meio da multidão e vai para as montanhas, certo? Se refere, sai do meio desses bandos de fariseu, né? Que são os donos de igreja, que nem todos, certo? Então, não vamos aqui, porque eu vi um pastor aí, né? Que ele é muito sério, tudo que ele recarga, ele passa para as pessoas que necessitam, certo? Quando na Bíblia fala assim, sai dela, povo meu, ou não fique no meio da multidão, vá para as montanhas, não está se referindo que você vai correr para as montanhas. Entendeu? Está se referindo você para tirar um momento da sua vida para se isolar e questionar tudo que o pastor falou ali, se aquilo é o que está dentro do seu coração, porque fica sempre dentro do coração de alguém que é escolhido ali pelo Criador. Ele falou isso, e será que é assim? Entendeu? Dentro de você fala que aquela pessoa está errando. Entendeu? Porque quando vier a tribulação, que já começou, né? O que é que esses pastores vão fazer? Eles vão fugir, vão deixar vocês na mão de quem? Dos cefador. Dos cefador. Por isso que muitos crentes, como se diz, porque crente até o diabo que vai destruir a palavra do Criador, muitos deles evangélicos, eles terão aí a vida aí, né? Pelo cefador. Entendeu? Por quê? Porque o pastor todo o tempo mentiram para eles, ele acreditou numa coisa que o pastor estava falando, só que esse pastor trabalha para os anjos caídos, e quando vier o redemoinho todinho, eles vão largar seus fiel lá, vão para dentro dos seus bancos e vai deixar eles aí, né? Nas mãos do cefador. Porque eles sempre mentiram para eles, dizendo que antes da tribulação, a igreja será arrebatada. Não vai sair ninguém daqui. Ninguém daqui vai sair.
Entendeu? O nosso Criador, o Deus Celestial, o Pai Celestial, ele vai, digamos assim, criar um campo em sua volta onde ninguém possa te ferir, certo? É isso que acontece, mas o Criador, a fonte divina está dentro de você. Você não precisa de um templo, porque ele está dentro de você. É seu coração bondoso, onde você ajuda seus irmãos, você está ali, a pessoa está precisando, você está ali, mas também tem que se rever o que você fez de errado para trás e precisa consertar. É isso que tem que acontecer. O que está acontecendo ao redor do mundo são por causa desses anjos caídos, entendeu? Estão tentando abrir portal para trazer fulano, que é os Belzebu, o Sapirico, Satanás, seja lá como vocês chamam, para vir aqui governar a terra. Que eles acham que vai governar a terra, mas só que o tempo dele já acabou. Quem vai governar é o Filho do nosso Pai Celestial, certo? É ele que vai governar a terra, no geral. Então, por que o Brasil é um lugar mais protegido, de uma certa forma? Né? Até eles começar a abrir templo satânico aqui dentro. Né? E por que é mais protegido? Porque aqui não tem esse hábito de adorar esses deuses, né? Desses anjos que caem do céu. E aqui no Brasil não tem isso. Aqui é a quantidade de gente que acredita no Pai Celestial, que acredita e põe sua fé. Só que muitos estão enganados. Quando a Bíblia fala assim, deixe seus mortos e enterrar seus mortos, significa que a pessoa já está morto em vida, não é morto matada não, certo? Está aí mortos em vida. Por quê? Porque está sendo enganado. Está vivendo uma matrix que não existe. Está vivendo na enganação através da palavra de pastores que são aí, querendo ou não, soldados desses anjos caídos. Entendeu agora como é que a coisa funciona? Por isso que tudo é energético, tudo é através de portais, onde a destruição acontece. Porque na tentativa de abrir portais, nosso Pai vai destruir ali aquele lugar. Certo? Quando eu falo aqui, ó, não vai para pé de santo, em cima de montanha, porque ali é portais. Entendeu? Não faz ali aquele grupo de vigília, como tem pastor que faz isso com os fiéis. Não vai, porque vocês são egrégoras de energia, para que esses portais sejam abertos. Entendeu? Por que o Sul vai passar sofrimento grande? Sul, Paraná. Só que Paraná não vai ser tão intenso, mas vai sofrer algumas consequências. Paraná, por quê? Ou Santa Catarina, por quê? Porque está sendo aberto portais ali dentro, gente. Vocês não perceberam ainda, não? Vocês acham que aquelas estátuas grandes aí do Sapiri que está aí dentro, vocês acham que é para quê? Hein? Porque até então não existia isso. Não existia igreja de Satanás, não existia templo de fulano, de cicrano. Não existia aqui no Brasil, mas passou a existir justamente porque eles querem corromper os filhos do nosso Pai Celestial. A semente do nosso Pai Celestial. É isso que eles querem corromper, através dessas energias negativas, tá bom? Se isso aí respondeu a você, qualquer coisa, é só mandar no prevê que eu venho aqui e respondo. Tchau. Vou trazer aqui, eu já tinha feito essa previsão ontem, e hoje eu vou completar ela, né? Sobre alguns países aí que vai ter terremoto, inundação, certo? Ásia, Estados Unidos na parte aí, cinturão de vulcão, certo? Cinturão de fogo dos vulcões. Chile, Peru, Equador, falei ontem. Alasca ali as montanhas vão descer, certo? Terremotos enormes, são terremotos muito grandes que vai ter nesses lugares. Nova Guiné, Tonga, Vanuatu, que eu acredito que seja esse nome, Nova Zelândia. Todos esses países aí, né? País, lugar, seja como vocês entendam, vai acontecer terremoto aí de magnitude altíssima. Então, toda essa população que vive nesses lugares, digamos assim, se vocês viram da Venezuela que aconteceu, desse aqui vai ser 3 vezes mais, certo? 3 vezes mais. Nesse onde é em torno do cinturão aí de fogo, certo? Só que vocês, brasileiros, que estiverem nesses lugares, ou você conhece pessoas que moram nesses lugares,
pede para sair e voltar para o Brasil, né? Se vocês estão aí, vocês que são de outro país que está do lado de cá, né? Do lado de cá do Brasil, e tiver nesses países, é bom vocês saírem daí e voltar para a terra de origem de vocês, certo? Alasca, ela vai descer tudo ali não vai ficar praticamente nada no Alasca, certo? E nesses outros países, a Ásia também, uma devastação enorme que vocês não têm noção, certo? Califórnia nem se fala, porque eu já vi falando da Califórnia, ó, faz mais de 3 anos, certo? Vem falando da Califórnia. Nova Zelândia, também destruição grande, também terremoto, inundações e várias outras situações. Primeiro vem os terremotos, aí você já sabe o que aqui acontece depois, certo? Segundo algumas lendas, vulcões são baterias, né? É igual um celular, que para você manter sua tecnologia ou do seu celular aí para você usar, você tem que ter bateria, né? Vocês ainda não sabem o que está para acontecer para aquele outro lado, certo? Onde está esses países. Vou dizer uma coisa a vocês. Feliz daquele que mora no Brasil, certo? Com toda a dificuldade que o Brasil ainda vai passar. Feliz daqueles que moram no Brasil, certo? Deixando aqui bem claro isso aqui para vocês. Que nesse lugar aqui, o sofrimento vai ser grande. Entendeu? Eu não posso citar tanta coisa aqui, porque nem tudo pode ser dito em redes sociais, né? Mas quem morar nesses países, em torno aí, eu vou dizer uma coisa a você. Vai pagar os erros dos seus antepassados até o último agora, geração. Porque o que tá para acontecer não é coisa boa. E se vocês soubessem que tá no meio disso tudo, no meio, eu falo no meio da água, certo? Optcha! Optcha! Eu vou trazer aqui uma previsão, deixar aqui registrada. Mas é como eu falei, não tem que ter medo, não tem que se apavorar, não tem que parar de dormir tranquilo, não tem que ficar sem comer com medo de alguma coisa, não tem que ter medo, certo? O que aconteceu lá na Venezuela vai acontecer na Colômbia, talvez 2 vezes mais pior do que o que aconteceu na Venezuela. Aí na Colômbia vai acontecer muito pior do que o que aconteceu na Venezuela. Aí tem Colômbia, Peru, certo? Bolívia, Equador. Esses países aí vai passar por terremotos aí bastante aí alto. O que aconteceu na Venezuela vai acontecer 2 vezes mais na Colômbia. E nesses outros países que eu acabei de falar para vocês. Os países que estão do outro lado da Cordilheira dos Andes, certo? Que, querendo ou não, o que tiver lá, que eu acredito que o que vai ser pior que seja no Chile, é que vai aqui dar uma bala aqui no Brasil, certo? É o que vai dar uma bala no Brasil. Porém, a gente não pode ter medo, porque o medo acelera essa vibração, né? Onde, querendo ou não, a Terra, ela é uma tecnologia vibracional, onde quando a gente entra numa vibração ruim, já que a Terra é um negativo e a gente somos um positivo, colapsa, isso aí intensifica mais ainda essas coisas, certo? Então, vocês não tem que ficar com medo, vocês não tem que estar aí sem dormir por isso, aquilo, outro, não, tem que ficar tranquilo, certo? Principalmente aquele que carrega o amor no coração, aquele que ajuda seus irmãos, as pessoas que precisam de vocês aí, você esteja ajudando. O amor de Deus, o amor do Filho de Deus está dentro de vocês, não fora de vocês, certo? Não procure igreja para ir buscar o Criador. Ele está dentro de você, certo? Porque quando na Bíblia fala, sai dela, povo meu, significa que saia dentro das igrejas onde só tem aí, né, enganação. Saia das grandes multidão e vá para as montanhas. Se refere à multidão dentro de templos religiosos, onde tem várias pessoas ali gritando, se esperneando, batendo o pé,
né? Porque aqui são tudo ritual, né? Dos antigos anjos, aliás, dos anjos caídos que controla até hoje, né? Então, quando a Bíblia fala assim, sai da multidão e vai para as montanhas, não se refere você sair correndo para as montanhas em si, certo? Se refere o quê? Saia do meio dos enganadores, né? E busque o Criador dentro de você. Por quê? Porque na montanha você tem a tranquilidade onde você reflete, onde você começa digamos assim, capturar tudo que você fez, se aquilo que você está dentro é verídico, se aquilo não é, entendeu? A Bíblia fala disso, mas não fala especificamente de você assim, eu vou correr para uma montanha com medo disso aqui. Não, quem tem que ter medo é os anjos caídos, os filhos de Deus não, entendeu? Vocês não tem que ter medo. Você só tem que temer o Pai Celestial lá de cima. E pronto. Os que estão aqui dentro, vocês não podem ter medo, não. Certo? Já nesse vídeo também vou responder uma consulente que perguntou. Quem são os filhos dos anjos caídos? Olha, quando esses seres vieram lá de Saturno, eles vieram de Saturno, certo? Que são alguns alienígenas que não pertencem a esse território, certo? Quando eles vieram lá de Saturno e vieram para cá, porque lá teve um colapso, né? No território dele, no planeta deles, na aldeia deles, seja como vocês queiram entender. Eles vieram para cá. O que foi que aconteceu? Ele ofereceu os homens, que no caso naquela época eram os Incas, Azteca, Maia e vários outros. Ofereceram os homens tecnologia para ter aí, bondade, né? Mas em troca ele aí queria sacrifício, né? E se deitava com as filhas desses indígenas, não sei como era na época, e tiveram filho com essas indígenas, né? O que foi que aconteceu? Ao passar do tempo, né? Quando a esmola de mal cego desconfia, quando aí, né, ele tinha feito uma reca de filhos, esses anjos caídos, que inclusive vive muitos aí, né? Que eu não vou citar aqui quais são os lugares. Quando fizeram a Roma de anjinho caído, junto com essas indígenas, guerreiro contra o Sapirico, o que foi que aconteceu? Eles mesmo foram lá, né? Deram fim aí os que eles tinham feito acordo, os indígenas. Só que uns conseguiram fugir, que até hoje vive. E os descendentes dele, desses anjos caídos, continuaram vivos até hoje. Entendeu? Até hoje. Não foi realmente a humanidade toda, foi aquelas tribos de antigamente que fizeram acordo com eles. Para que pudesse ter poder, para que tivesse chuva, isso, aquilo, outro. Porque como eles são alienígenas, eles sabem botar a coisa para chover, que eles não sabem fazer um céu azul. Para todo mundo enganar todo mundo. Em vez da gente olhar a fundo realmente, se é azul, então a gente tá entre a água do mar de cima e de baixo, né? Então eles sabem enganar tudo isso. Então quando eles fizeram todo o arrudeio com esses povos indígenas de antigamente, depois que eles fizeram um monte de filho com as filhas dos indígenas, foi lá né, mandaram os donos de tribo e os que se atreviam de arrasta para baixo. Porque, na realidade, esses seres que estão aqui dentro já faz muito tempo, eles não são daqui, eles vieram, na linguagem de vocês, de outro planeta, um chamado Saturno, certo? Inclusive, eles estão tentando tirar o outro de lá, né? Cujo aí vocês conhecem na linguagem da Bíblia como Lúcifer, ou Satanás, não sei como é que vocês chamam, né? Então, estão tentando trazer ele, que ficou lá, entendeu? Que ficou lá. Então, ele vai cair aqui, né, perto do Mato Grosso, eu acredito que seja mais ou menos ali. Vai cair ali quando for derrubado, né? E outra, alguns lugares, as pessoas falam assim, e os meteoros que deixou catrera no chão, aquilo foi o quê? Não foram meteoros, foram naves deles quando desceram aqui, entendeu? Tanto que você pode ver que a cratera é em forma de disco. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa que foram mentira aí, ocultada de vocês. Certo? Mas é isso.
Os anjos caídos são alienígenas, de treva mesmo, que gostam de carninha, né? De humano. Eles fizeram acordo com os indígenas daquela época, dos astecas, maia, inca, essas coisas. E com as filhas desses homens, eles tiveram filhos que são os híbridos. Entendeu? Os híbridos. Só que eles não conseguiram fazer mais de lá para cá. Por quê? Porque eles tinham uma genética praticamente aí, né, de uma certa forma, que batia a maldade e a maldade, né? Só que de lá para cá, a nossa origem é mais limpa. Não tem tanto QI deles. É mais limpa, certo? Mas as 12 tribos, né? Que no caso são 13. Só escapou um porque um não fez a maldade. As 12 tribos, que é citada aí, né? Em algumas partes, são descendência deles. Querendo ou não, são descendência deles. Entendeu? E a maioria estão debaixo do chão. E seus herdeiros, e seus que tem DNA deles, estão acima aqui da terra andando entre nós. Entendeu agora? Por isso que essa previsão que eu fiz agora não é por acaso. E esses países não é por acaso que está ao redor do Brasil. O Brasil é um território limpo, sagrado, certo? Aqui é onde mora o Messias, que vocês tanto esperam. Aqui é onde mora o Messias, porque ele está dentro de cada um brasileiro, certo? Está dentro de cada um brasileiro, ele está dentro dele. E todos unidos, na mesma frequência, no mesmo pensamento ali, digamos assim, conectada com o Criador, aí é quando vem a chegada dele. Mas não da forma que vocês imaginam, certo? A gente aqui no Brasil vai passar por teste? Vamos. É através desse teste aí que o Criador vai saber quem é que fica e quem é que parte, tá bom? Não vou citar tudo aqui não. Tchau.